querido Padre Tiago, querido Diácono Anderson, queridos irmãos e irmãs. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui nesta noite. Por isso agradeço o convite que o Padre Tiago me fez, porque Santa Teresinha, ela é uma grande amiga minha. Não é apenas uma santa de devoção. É alguém com quem eu estabeleci uma amizade. Quando eu percebi, quando eu me dei conta, Santa Teresinha já estava na minha vida há muitos anos, com a casa pronta, como acontece com a maioria, se não com todos os devotos desta grande santa, embora se diga pequena. Eu a conheci no início do meu processo de discernimento vocacional e desde então eu percebo o quanto ela me acompanha, o quanto ela me ajuda, o quanto eu pude corresponder à minha vocação por meio da intercessão dessa santa, dessa querida e grande flor do Carmelo. Por isso, para mim, é uma grande alegria. Faz do meu nada amor é o tema central da novena que estamos rezando, o tema pelo qual nós estamos percorrendo ao longo, que vamos percorrer ao longo desses 9 dias. E o amor, ele está no centro da doutrina de Santa Teresinha, a pequena via, como é chamada. Mas só é o centro deste pequeno caminho porque antes o amor, ele é o centro da nossa fé. Está no centro da nossa fé por quê? Porque a Igreja nos ensina que o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a nossa fé nos ensina que Deus é um grande mistério de amor. O amor do Pai pelo Filho, a resposta do Filho a este amor do Pai. Portanto, o nosso Deus, a essência do nosso Deus é ser amor. E se a essência do nosso Deus é ser amor, e Ele que nos transmitiu a vida, a nossa vida está cheia, está impregnada de amor. E é importante falar sobre isso, porque é exatamente o que São Paulo quer dizer quando ele escreve esse grande hino ao amor, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e que Santa Teresinha conheceu muito bem, e que foi também um norte, uma bússola, para que ela compreendesse essa pequena doutrina, essa inspiração que Deus colocou em seu coração. Porque São Paulo vai dizer assim, esse amor mencionado por São Paulo, claro que o amor é Deus. Só que São Paulo, quando ele canta este hino, quando ele escreve este hino, ele está se referindo à nossa participação na vida divina. Porque Deus é amor e a nossa vida está impregnada de amor. Para São Paulo, amor é a força que impulsiona a vida. É o que nos faz levantar todos os dias. É o que nos faz realizar tudo que nós precisamos realizar. É a força motor da vida de um cristão. É a força que nos faz viver. É aquela força, é aquele ânimo de vida que vai muito além do gostar, do sentir que gostamos de alguém ou sentir que somos amados por alguém. E um exemplo que nós poderíamos pensar hoje aqui, para compreendermos isso, é uma mãe que tem um filho recém-nascido, que chora à noite porque está com fome, e a mãe se levanta para dar de mamar, para amamentar o seu filho. Por que essa mãe se levanta? Qual é a força que faz com que ela saia da cama? Porque naquele momento ela está tão cansada, devido aos cuidados que ela já dispensou para o seu filho durante todo o dia e tantas outras atividades que uma mãe tem durante um dia todo. Qual é? Ela não se levanta porque ela está sentindo que ela gosta, ou porque aquela criança vai poder retribuir algo para ela. É um amor totalmente gratuito que vai muito além do sentir. Ela se levanta porque ela sabe que aquela vida precisa dela. E ela também precisa daquela vida.
E mesmo que ela nem perceba isso naquele momento, aquela força, aquele ânimo de vida, o amor que está impregnada, cuja vida dessa mãe está impregnada por esse amor, é o que faz com que ela se levante e amamente o seu filho. Poderíamos pensar a mesma coisa, o que faz um pai de família levantar-se todos os dias numa manhã fria, cansado da jornada do dia anterior, enfrentando frio, enfrentando qualquer outras adversidades, enfrentando muitas vezes um patrão que não compreende e que muitas vezes faz com que o seu coração sinta um desejo de deixar aquele emprego. Mas por que ele se levanta? O porquê ele vai trabalhar? Porque a força que faz com que ele tenha esse ânimo de vida para ele enfrentar aquela jornada de trabalho é o amor. É o amor porque ele sabe que a sua família precisa dele, sabe que precisa daquele salário, ele precisa prover o sustento da sua família. Então esse ânimo que faz com que nós saiamos da nossa cama todos os dias e realizemos todas as tarefas que precisamos realizar é o amor. É a força que nos faz participar. O nosso Deus é o Deus da vida, então nosso Deus é amor, então a força da vida só pode ser o amor. E Santa Teresinha, ela entendeu tão bem isso que nos remete àquela passagem, né? O amor ele é tão forte que ele é mais forte do que a própria morte, como nos ensina o livro dos Cânticos, e também São Paulo relembra isso. O amor ele é mais forte do que a morte, porque o amor não termina com a morte, assim como a vida também não termina com a morte. Em Cristo, a morte ela é um novo nascimento, o nascimento para a vida eterna. E Santa Teresinha compreendeu tão bem isso, que ela sentiu um desejo no seu coração de poder anunciar a palavra de Deus, como os apóstolos foram pelo mundo todo, e depois os seus sucessores, e tantos missionários da época dela e dos nossos dias, deixam suas casas, deixam suas pátrias, e vão anunciar o Evangelho, vão fazer grandes obras de caridade pelo mundo todo, como foi Santa Madre Teresa de Calcutá, que também teve o seu nome inspirado em Santa Teresinha, escolheu o nome Teresa pela sua devoção a Santa Teresinha, mas Santa Teresinha tinha esse desejo no coração de fazer muito por Deus, de amar tanto a Deus que ela pudesse também entregar a sua vida como os mártires entregaram sua vida. Mas, olhando para ela e percebendo que ela não tinha condições, ela observou outra coisa. Ela, de alguma forma, entendeu a mesma coisa que São Paulo já havia compreendido, que a força, o que conduzia os apóstolos a pregar o Evangelho, o que faz com que os missionários vão para o mundo todo, e o que conduz, o que faz com que os mártires tenham a coragem de derramar o seu próprio sangue, não é outra coisa senão o amor. E aí ela encontrou paz. E por isso que ela vai dizer depois, no coração da igreja, eu serei o amor. Porque ela compreendeu que para Deus não importa o tamanho de uma obra, mas o amor que está por detrás de toda a obra realizada. Dessa forma, muitas vezes, um casal que luta para viver a fidelidade e para realizar tudo o que eles precisam realizar no dia a dia, né? Se é o amor que está por detrás de todas as ações, daqueles que se levantam para trabalhar, daqueles que cuidam dos seus filhos, que não abandonam as suas obrigações, o seu dever de Estado, se é o amor que está por detrás de tudo isso, essas pessoas estão realizando grandes obras diante de Deus. Nós poderíamos pensar aqui também, aquelas religiosas, já idosas, quase no fim da vida, como o Papa Francisco lembra, e ele cita Santa Teresinha no documento que ele escreveu sobre a santidade, e ele vai dizer assim, aquelas religiosas que já estão cansadas, poderíamos pensar também naqueles sacerdotes que já doam a vida toda, mas eles insistem em continuar sorrindo,
eles continuam insistindo em mostrar a alegria do Evangelho. Então, o que está por trás de cada trabalho pastoral, de cada atividade de um religioso, de uma religiosa, se for o amor, está tudo bem. É uma grande obra realizada diante de Deus. Se um jovem que começa a seguir um estudo, porque ele pensa que por meio de suas pesquisas, porque ele pensa por meio de qualquer atividade que ele realize, ele está pensando no bem que ele pode fazer para alguém, para a comunidade. O progresso da humanidade está também nas mãos daqueles que seguem uma vida de estudo. Então, se é o amor que está por detrás disso, está tudo bem diante de Deus. É isso o que verdadeiramente importa. Então, para Deus, e Santa Teresinha compreendeu isso. Por isso, todas as vocações, né? Uma dona de casa, uma dona do lar, que deixa a sua casa arrumada, perfumada, porque sabe que ali aqueles que ela ama vai chegar e vai encontrar um aconchego no lar. Todas as vocações permitem viver o amor. Se todas as vocações permitem viver o amor, então aquilo que Deus espera que façamos, nós podemos realizar. Amar é sinônimo de santidade. Realizar tudo com amor e por amor, é isso o que Deus espera de nós. Por isso, o amor é o centro, está na centralidade da doutrina de Santa Teresinha. O amor, ele é o centro de toda a vida cristã. E o que é interessante é que para Santa Teresinha, para muitos santos, eles ensinam um caminho de realizar boas ações, boas obras. O que pode ser chamado de virtudes é porque espera-se que através das virtudes se chegue até o amor. Santa Teresinha tem uma outra forma de pensar. Ela diz: o amor é o ponto de partida e o amor é o ponto de chegada. É realizar todas as coisas pelo amor e com amor para chegar até um amor maior. Isso é o pensamento de Santa Teresinha. O amor é a medida de todas as coisas e não o tamanho das obras. E é preciso falar sobre tudo isso para que possamos entender que para amar supõe-se a humildade. Nosso tema de hoje: o amor não é orgulhoso. Dizer que o amor não é orgulhoso é a mesma coisa que dizer que o amor ele é humilde. E a humildade supõe amar, só sabe amar aquele que é humilde. Santa Teresinha diz: sem a humildade é impossível agradar a Deus. Porque se não há humildade, nós não somos capazes de amar o próximo. Porque se o nosso Deus é uno, porque é o único Deus, e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, uma família de amor, uma comunidade de amor. Só existe o Pai porque o Pai tem um filho. Porque se o Pai não tivesse o filho, não haveria sentido chamá-lo de Pai. E nós dizemos que o Verbo de Deus, o Cristo, é o Filho, porque ele tem um Pai. Como poderia ser filho se não fosse o Pai? Por isso o Espírito Santo, a pessoa amor, porque a relação do Pai e do Filho supõe o amor. Então o amor supõe o outro, supõe quem está do nosso lado. Por isso o amor supõe viver em comunidade. Por isso não faz sentido para a fé cristã dizer que eu posso rezar na minha casa, eu posso fazer qualquer outra coisa senão vir à igreja. Deus, ele criou a humanidade e Deus estabeleceu um povo, ele fez uma aliança com o povo. E o Cristo instituiu a igreja, que é o seu corpo místico, onde possui muitos membros. Então, amar supõe reconhecer, primeiro, que somos pequenos, que nós não nos bastamos a nós mesmos e por isso precisamos de Deus. E percebendo que precisamos de Deus, nós vamos reconhecer que precisamos do outro. Então, o outro, o meu próximo, a minha esposa, o meu esposo, faz com que eu alcance o melhor que eu posso alcançar.
Porque na relação que eu tenho com a pessoa que convive comigo, eu tenho a oportunidade de colocar a serviço desse meu irmão, a serviço da comunidade, tantos dons que Deus me deu. Não é verdade? Então, o outro, a relação do outro me faz pensar assim, que da mesma forma que eu não tenho a resposta para todas as coisas, eu não sei realizar todas as coisas, eu preciso do outro. Por quê? Porque a virtude que ele tem, as habilidades que ele tem, vem em socorro daquilo que eu não tenho. Então eu ajudo o outro a também alcançar o melhor que ele pode, assim como ele me ajuda a alcançar também o melhor que eu posso. E somente a humildade é capaz de reconhecer-se que não se basta a si mesmo. Então a humildade supõe, a humildade ela proporciona o amor. É o que a parábola, é o que o rico da parábola nós ouvimos no Evangelho de hoje não compreendeu, né? Passou uma vida inteira se preocupando somente consigo mesmo, não se abriu para o próximo, não viu, nem reconheceu a necessidade do outro. E por isso a vida dele foi vazia, e foi tão vazia que não pôde receber a plenitude da felicidade eterna. Então a humildade, ela é caminho para o amor. Somente a humildade pode gerar a comunhão na comunidade, e somente a humildade pode gerar a comunhão nos nossos lares. Assim os maridos vão compreender que a esposa não é sua empregada, e que a esposa vai perceber que o marido não é o provedor do cartão de crédito, mas é aquele que dá sentido à minha vida. A nossa vida só tem sentido quando estamos em comunidade, porque o nosso Deus, que é a fonte da nossa vida, não é um Deus solitário, é um Deus que vive o pleno amor, o amor do Pai pelo Filho e a resposta do Filho pelo Pai, e que faz então nos faz reconhecer a pessoa amor, que é o Espírito Santo. O amor não faz nada de inconveniente, continuando o nosso tema. O que significa isso? Santa Teresinha, ela compreendeu então que realizar tudo aquilo que ela podia, até mesmo nas pequenas coisas, com amor, era o que Deus esperava dela. Ou seja, Deus não espera de nós além daquilo que nós somos capazes de dar. O amor, ele não é inconveniente. Por quê? O amor, ele não faz com que o outro se fira. O amor, ele não é inconveniente. Por quê? Porque não tem um comportamento exagerado. O amor supõe uma justa medida. O amor supõe uma justa medida. Da mesma forma como Deus não espera de nós que sejamos além daquilo que somos capazes, nós também temos que saber disso. Às vezes eu quero que a minha esposa melhore, mas eu quero que ela melhore pensando no que eu quero que ela seja, e não aquilo que ela pode ser. E a mesma coisa a esposa espera do marido. Então nós precisamos sim melhorar, nós precisamos sim ajudar as pessoas a melhorarem, mas nós não podemos ser inconvenientes, ou seja, forçar a pessoa a ser algo que ela não é capaz de ser, ou algo que não é dela para ser. Então nós devemos aceitar as pessoas como elas são, amar de uma forma que eu não estou amando uma ideia, mas a pessoa de uma forma concreta, amando de tal forma que é um amor que não ama somente porque a outra pessoa corresponde àquilo que eu tenho como uma expectativa. Então o amor, ele não é exagerado. Nós poderíamos pensar assim: como tem sido as nossas relações de amor? Eu respeito o espaço da pessoa, eu respeito aquela vocação que o meu filho quer seguir, aquela profissão que ela quer seguir. Eu, como mãe, diante da minha nora, eu compreendo que a minha nora não sou eu. Às vezes a mãe, ela projeta na nora, que é como se a nora tivesse que ser a continuação da mãe do seu filho, não é? E a gente fica com essas expectativas, nós acabamos sendo
inconvenientes. E o amor não é inconveniente. O amor ajuda com que o outro seja o melhor que ele pode. Então o amor não atrapalha o outro, o amor não constrange o outro. Então, o amor não é orgulhoso e o amor ele não é inconveniente. Deus, ele espera que nós sejamos aquilo que nós podemos ser. Com grandes obras, com pequenas obras, mas o que importa é o amor com que nós realizamos todas essas obras. O amor, ele está em nós. Mesmo que hoje nós não nos sintamos amados, e mesmo que hoje não tenhamos um sentimento de que estamos amando muito alguém, o amor está em nós. O amor está na nossa vida. Então, nem as coisas não estão perdidas. Hoje nós conseguimos recomeçar. Tenhamos fé no amor que está em nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.